Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Leonardo Meyer e hoje no vídeo do nosso canal Igreja Unida no Ar, nós estaremos dentro do tema Superando Provações, estudando 5 passos ou 5 lições que vão nos ajudar a enfrentar os nossos problemas. Então eu tenho a certeza que vai ser uma bênção para todos nós e convido você a ficar conosco até o final. Não há nesse mundo quem não enfrente problemas, provações, dificuldades, não é mesmo? Se nós pudéssemos conversar, nós teríamos muitas histórias para contar a esse respeito, eu tenho a certeza disso. Então esse vídeo, essa mensagem é bastante importante e atual e necessária, porque se todos nós enfrentamos dificuldades, a diferença está em como nós enfrentamos, em como nós agimos em relação a essas dificuldades. Eu quero aproveitar uma história das mais bonitas da Bíblia Sagrada, que está registrada no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. É um trecho bastante longo, eu não vou ler aqui, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia depois e ler com bastante calma para você entender melhor. E nesse livro nós vemos essa história da onde nós vamos tirar algumas lições. Mas eu vou voltar ao capítulo 19, no versículo 11, aonde nós vemos Deus já dando uma instrução a Josafá, ao rei Josafá, a respeito de alguma providência que ele tinha que tomar para que a bênção do Senhor fosse verdadeira no povo de Deus. Deus orienta Josafá a colocar juízes especificamente para cuidar das questões espirituais, o que era relacionado com a lei, com a palavra de Deus, e outros juízes para tratar das questões do dia a dia, das questões naturais, das questões cíveis. Então Deus falou, olha, esses juízes tratarão das coisas espirituais e esses cuidarão das coisas naturais. Por que isso é importante para nós? Porque nós às vezes misturamos as coisas. Nós pensamos que tudo é espiritual. Qualquer problema que a gente tem, qualquer luta que a gente passa, a gente pensa que é o diabo já que está se levantando. E na verdade não é. Na verdade existem muitas situações que não tem nada a ver nem com o diabo, nem com Deus, nem com as coisas espirituais. Por isso que Deus coloca essa orientação, digamos assim, para que eles pudessem entender que há questões que são naturais e outras não. E daí nós tiramos a primeira lição. A primeira lição é: aprenda a distinguir entre coisas naturais e coisas espirituais. Quando você estiver enfrentando um problema, procure entender, isso aqui é algo espiritual, é uma guerra espiritual, é alguma coisa que está acontecendo no reino sobrenatural, ou é algo consequência de minhas escolhas, das minhas decisões, ou é algo natural. Você precisa entender essa diferença. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, na primeira parte, a palavra de Deus dizendo que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem a capacidade de distinguir bem as coisas. Então nós precisamos da direção do Espírito para entender essa diferença, o que é natural e o que não é. Como eu disse, nem todas as nossas lutas são espirituais e nem todas são ataques do inimigo. E a maneira que nós às vezes lidamos com as pessoas, a maneira como nós às vezes resolvemos aquilo que nós entendemos ser um problema, ou as escolhas que nós fazemos podem resultar em lutas na nossa vida, que não são lutas espirituais. Dependem de posicionamento, de tomar uma decisão acertada, de mudar de postura. Se nós tratamos mal alguém e buscar essa pessoa, pedir perdão, se nós julgamos erradamente alguém, mudar o nosso conceito, enfim, tomar decisões acertadas. É assim que nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 a 5, que diz assim, quanto às questões espirituais: as armas da nossa milícia não são carnais, não são naturais, mas são espirituais, são poderosas em Deus. Elas são poderosas para destruir fortalezas e destruir argumentos, ou seja, maneiras de entender, maneiras de interpretar, e toda a pretensão, diz o texto, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E essas armas levam o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo Jesus. A segunda coisa que nós precisamos observar nessa história: Josué teve medo. Quem não teve medo já nessa vida? Quem já não ficou amedrontado diante de situações difíceis? Quem não ficou assustado? Josué teve medo. Ele amava o Senhor, ele temia o Senhor, mas diante daquela guerra de 3 exércitos que se juntaram contra Israel, ele ficou com medo. Não é errado ter medo, não é errado sentir medo em algum momento da vida. Pelo contrário, isso é natural, faz parte da nossa natureza. Daí nós tiramos a segunda lição dessa história, que é não deixar que o medo venha roubar de nós a bênção
da nossa vida ou da nossa família. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Apesar de termos medo, nós temos um Deus que cuida de nós. E foi isso que Josué fez. Ele foi buscar a Deus. Ele sentiu medo, ele não negou isso, mas foi buscar a Deus. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil, uma provação, mesmo que você fique assustado, você fique ansioso, você fique amedrontado, busque a Deus. Não deixe o medo travar, não deixe o medo paralisar você, mas busque a Deus, porque Deus terá uma resposta. Deus terá uma solução para a sua vida. E diz a palavra então que Josafá resolveu pedir socorro ao Senhor. Nós precisamos pedir socorro a Deus. Deus é o Deus que socorre, Deus é o Deus que entra com providência. E aí vem a terceira lição. Vamos canalizar o nosso medo, a nossa ansiedade em buscar a Deus. Se eu estou ansioso, eu vou buscar a Deus. Se eu estou com medo, eu vou buscar a Deus. É Ele que vai dar solução. Quando eu tento fazer as coisas da minha própria iniciativa, muitas vezes o resultado é uma catástrofe. Mas quando eu busco a Deus, Ele tem solução certa. Ele tem a resposta exata para a minha vida. Então a terceira lição é essa. Canalize o seu medo e a sua ansiedade para buscar a Deus. Lá no Salmo 120, no primeiro versículo, o salmista falou assim: quando eu estou cercado de problemas, eu peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Quando você estiver cercado de problemas, peça ajuda ao Senhor. Canalize sua ansiedade. Canalize a sua preocupação e o seu medo em buscar ao Senhor. Derrama diante dele o seu coração. Diga a ele o que está te inquietando. Diga a ele o que está te assustando. E pode ter certeza que ele trará paz ao seu coração. No Salmo 34, versículo 4, está assim, ó: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Agora veja como Josafá orou a Deus. Diz a palavra que ele orou a Deus com a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Claro, não adianta você orar não confiando em Deus, achando que Deus não pode resolver. Não, você precisa ter certeza que Deus está no controle. Em segundo lugar, ele teve no seu coração a convicção que Deus sempre havia sido fiel. A fidelidade de Deus é uma motivação para nós buscarmos no momento de dificuldade. Em terceiro lugar, ele diz: sem Deus nós estamos perdidos. Ele reconheceu isso. Se Deus não ajudasse, eles não saberiam o que fazer. Você vai ver lá no versículo 12 do capítulo 20 essa postura de Josafá. E em quarto lugar, ele declara lá no versículo 14 a 17 e também no 20 que a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Se Deus fez promessa, confie, acredite. Não duvide da palavra de Deus. E essa é a quarta lição, que é orarmos com fé, lembrando a quem é que nós estamos clamando. Não perca a sua fé. Saiba, você está falando com um Deus que pode, um Deus que tem controle, um Deus que é fiel, um Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o amam. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que vai a Deus, que o busca, que o procura, creia que Ele existe e que Ele é abençoador de todos aqueles que o procuram e que procuram conhecê-lo melhor. Muitas pessoas oram e não conseguem nada na sua vida, porque realmente não conseguem acreditar que Deus vai resolver. Ora, mas não tem fé. A palavra é essa, tenha fé. E finalmente, a última lição que nós tiramos está lá dos versículos 18 a 20 também, onde nós vemos que no momento que Josafá estava diante daquela situação, ele orou e a resposta de Deus foi: vocês não vão precisar guerrear, coloque-se em pé e louve a Deus. Então qual que é a lição? No momento de luta, de provação, não murmura. Não fica murmurando, não fica reclamando, não fica se lamentando, não. Louve a Deus, adore a Deus. Comece a cantar louvores, enche o seu coração de alegria e de fé. Fala: não, eu vou adorar o meu Deus, porque o meu Deus tem solução e tem resposta. Quando você faz assim, você vai se assemelhar a Paulo e Silas na prisão. Uma situação totalmente adversa, mas eles adoravam, cantavam, louvavam. E você sabe qual foi a resposta? Veio o anjo de Deus, veio o terremoto, abriu a prisão, libertou os servos do Senhor e trouxe grande bênção naquela cadeia. Pessoas foram salvas, pessoas foram libertas e Paulo e Silas ficaram abençoados. Então a quinta lição é essa: nos seus momentos de luta, não fique reclamando,
mas adore a Deus, louve ao Senhor. E diz que logo que eles começaram a cantar, o Senhor causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Eles começaram a lutar entre eles. E aí o povo de Deus chegou lá, não tinha mais inimigo, Deus já tinha dado a libertação, Deus já tinha dado a solução, eles tinham se destruído a si mesmo, e eles puderam então adorar e se alegrar na presença de Deus. Vou repetir as 5 lições, vamos lembrar. Primeira, precisamos distinguir entre as coisas materiais e espirituais. Segundo, não deixe que o medo roube de você e sua família a bênção de Deus. Terceiro, canalize o seu medo e a sua ansiedade para buscar a Deus. E quando orar, vem a 4ª lição, ore com fé, lembrando-se a quem você está clamando. E finalmente a 5ª lição, nos seus momentos de luta, não fique reclamando e murmurando. Louve ao Senhor. Talvez você esteja passando por luta agora, mas eis aqui 5 atitudes, 5 passos que você pode aplicar na sua vida. Eu espero que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e você possa realmente aprender como superar as provações da sua vida. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. No nosso vídeo de hoje nós vimos 5 lições importantes que nós precisamos aplicar quando enfrentamos provações e problemas. Que Deus possa ajudá-lo a aplicar na sua vida esses ensinamentos. Eu agradeço a sua participação e convido você a dar o like no nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal, marcar aí o sininho para você receber a notificação das nossas próximas divulgações e divulgue entre os seus amigos para que eles possam também ser abençoados. Uma grande bênção de Deus para a tua vida, que Deus possa estar no teu coração e no teu lar.